Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Faz tempo que eu não via o louvor confirmar tanto a palavra, irmão do céu. Uau! Livro de Tiago, Novo Testamento, por gentileza. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 26. E o Senhor vai dar graça. Deixa eu só tomar minha aguinha aqui. Obrigado. Quem achou diz amém? Então eu vou ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Para terminar, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus, você pode se assentar. Ai, os mistérios que Jesus me dá, tem que entregar, né? Pastora Camila está entregando um do lado de lá, pesado, e vamos nós aqui. Meus irmãos, a carta que nós lemos no livro de Tiago, ela é conhecida por ser uma das cartas universais. No Novo Testamento você vai ter as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas que Pedro escreveu, Tiago, uma delas, e algumas outras. E essa daqui está dentro das que são chamadas cartas universais. Quando nós lemos o primeiro capítulo, no primeiro versículo desse livro, Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Ele escreveu essa carta, e nós já vamos entrar no texto que eu li com vocês, mas ele escreveu essa carta direcionando não a uma igreja específica, porque nessa altura as igrejas não tinham se formado ainda. Talvez Tiago seja a carta mais antiga do Novo Testamento, e naquela época ainda se reuniam em sinagogas. A igreja na casa dos gentios estava recém pegando no tranco. Então Tiago, ciente de uma perseguição que estava acontecendo, ele escreve mirando todas as sinagogas, todas as tribos que estavam espalhadas por toda a região. E o problema que ele vai endereçar nessa carta era um problema que estava crescendo, que vinha em uma crescente. E ele vai sentir a necessidade de pontuar coisas para mim e para você que são urgentes. A carta de hoje, ela é talvez uma das mais urgentes que nós podemos estudar para a igreja atual. O livro de Tiago vai nos dizer em 5 capítulos sobre a fé linkada com a prática. Uma fé que não é só fé por si só, um consentimento intelectual, mas é uma fé que deságua em obras, em coisas que podem ser vistas.
E eu queria trazer aqui para vocês 3 pontos, para a gente começar a mensagem, que nos dizem, dentro desse livro, qual é essa fé que Tiago está falando. Porque no texto que nós lemos, ele faz uma diferença entre a fé que é morta e a fé que é viva. E Jesus está aqui nessa noite, olhando para mim e para você, te perguntando qual é o tipo de fé que você tem apresentado para Ele. Em época de carnaval, essa mensagem é extremamente atual, porque nós vamos ver que no carnaval, volta e meia, nós encontramos cristãos, né? Cristãos que têm coragem de pular carnaval, e a gente, quando vê isso, Christian, até se sente um pouquinho melhor moralmente, né? Eu sou melhor, eu não fui, olha lá eles pulando, olha lá eles dançando. A gente até que sente um alívio de não estar lá e nos sentimos um pouquinho melhor. Mas essa carta vai virar para você e vai olhar para a sua vida e vai olhar para coisas de dentro da igreja e vai te convidar, deixa eles lá fora, olha aqui para dentro. O primeiro ponto é que a fé viva que Tiago fala nesse livro, ela precisa desaguar em perseverança nas provações. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2 e 4, e você que está passando uma prova, se apegue a esse versículo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Pastor, sacanagem, né? Tem um povo lá, todo alegre, dançando, achando que grande alegria é estar no sambódromo, e eu estou aqui na prova, e a palavra está dizendo para eu considerar isso como motivo de grande alegria. Exatamente. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Percebe aqui no texto que Tiago, o apóstolo Tiago está dizendo que nós passaremos por provações, mas não ficaremos nela. Considere de grande alegria o fato de você passar pelas provações. Deus tem um tempo específico e cronometrado para a prova que você está vivendo. O propósito não é te matar nessa provação, é te fazer passar, assim como o fogo é purificado pelo ouro, e sair do outro lado mais forte, mais crente e mais alegre. Glória a Deus. Não se preocupe, é difícil, mas essa prova na sua vida vai passar. Quem garante isso é o Senhor. É Ele que está com a mão estendida cuidando da minha e da sua vida. Quem sabe você tem um parente que foi pular carnaval, ele tem condições financeiras, levou toda a família, fez aquela viagem, postou e um monte de coisa, e você contando os minguadinhos. Vai passar, Jesus é contigo. Essa prova não é para sempre, amém? A primeira prova de uma fé verdadeira e viva é que ela suporta essas provações que a vida joga contra nós. Você conhece algum crente que no primeiro obstáculo, ele parou, ele desistiu, ele reclamou e ele voltou atrás? Quando a Bíblia diz que quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Eu sei que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está trazendo aquilo que é mais difícil na sua vida de suportar. E Ele está te lembrando que você não tem que parar agora, mas que você tem que prosseguir e continuar. A fé verdadeira atravessa essas provações, agarradinho em Jesus. Ninguém está dizendo que nós temos força, a força vem dEle. Mas se você se agarrar em Jesus, Ele te ajuda a passar por essa prova. O segundo ponto que eu quero destacar sobre a fé viva que Tiago fala, é que ela deságua em estudo e em prática da palavra. Cadê os alunos da escola bíblica aqui, que agora nós vamos apertar? Pastor Valmir. A segunda prova da fé verdadeira é que Tiago vai dizer no capítulo 1, do 22 ao 25: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática,
é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar a si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita da liberdade, olha a palavra de novo, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será bem-aventurado naquilo que fizer. Jesus está nos convidando através dessa palavra a sermos perseverantes durante as provações, mas também sermos perseverantes diante daquilo que é o nosso alimento, que é a palavra de Deus. Tem alguém aqui que desistiu da escola bíblica? Começou esse ano, talvez ainda dê tempo, corre lá. Não tem como nós termos solidez moral, espiritual, se nós não estivermos apegados à palavra do Senhor. Nós precisamos, o texto vai dizer, persevera na prática, não só em ouvir. E o detalhe que chama a atenção é que ele cita que é como um homem, a pessoa que só ouve, é como um homem que se contempla no espelho, mas logo se esquece de como era e vai embora. E eu te pergunto, esse homem que acabou de se esquecer como ele era, para onde ele vai voltar? Para o espelho, porque ele precisa se lembrar de como ele era. O espelho naquela época era um bronze mal polido, que não tinha a nitidez que nós temos nos espelhos de hoje. Isso fazia com que nesse texto a palavra está dizendo que o homem que só ouve, ele vai entrar num ciclo vicioso de se inchar, e querer voltar todas as vezes só para ouvir a palavra, onde ele se contempla de uma forma borrada, mas não pratica. Então ele fica voltando naquele espelho, voltando. E o espelho não te lembra egoísmo? O espelho não te lembra uma conotação de narcisismo? Pessoas que não querem praticar a palavra, mas querem só ouvir, se encher, se tornam críticos, se tornam pessoas às vezes insuportáveis, pessoas que têm na ponta da língua todos os argumentos, mas não têm na ponta dos dedos, nem nos pés, a vida de alguém que praticou a palavra. Pessoas que não querem vir na escola bíblica porque tem seres humanos falhos, mas querem estudar através de uma inteligência artificial somente. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que você tem que tomar cuidado. Eu estava lendo uma notícia recentemente que tem alguns produtores que estão se demitindo, e um dos problemas que eles relatam é que ela bajula o usuário. Ela, apesar de ser inteligente, ela te bajula se você não souber conversar com ela, e ela confirma os vieses do seu coração. É por isso que o narcisista, se estudar por inteligência artificial, ele não sai de lá humilde, ele sai de lá como alguém que se olhou no espelho, se fortaleceu no seu egoísmo, não quer praticar, e às vezes ainda quer ir para o YouTube ensinar o seu filho. A palavra está dizendo que se nós enchermos a nossa cabeça, mas não deixarmos ela descer no nosso coração e se tornar uma prática, essa palavra, esse contemplamento se tornará uma armadilha egoísta na nossa vida. Quem está entendendo, Jesus amado? Tem pessoas que não querem ser confrontadas, elas só querem ser bajuladas. É por isso que elas escolhem os vídeos que elas assistem, é por isso que elas têm os pregadores de preferência, é por isso que elas têm seus ídolos, e é por isso que quando alguém diz, vem servir na igreja, não, eu estou muito bem na minha casa, dando play, replay, e fazendo da minha vida um verdadeiro buffet, onde eu escolho o que eu me alimento. Jesus está te convidando para vir para a comunidade, se é que você tem resistência. Jesus está te convidando para inscrever seu nome na escola bíblica e sentar numa cadeira com pessoas imperfeitas do seu lado, mas que vão treinar e vão cobrar do seu egoísmo. Tem pessoas que escutam a mensagem, o pregador, e elas focam em trechos que interessam o coração delas. Quem sabe você já ouviu a expressão, irmão, levanta a mão aí que eu vou profetizar. Aí a pessoa levanta, recebe, glória a Deus, Deus faz, mas acaba o culto, aí você pergunta, e aí, como é que foi a palavra?
Foi uma bênção. Teve uma hora que o pregador mandou levantar a mão, e ele profetizou a chave do meu carro, ele profetizou as bênçãos para a minha vida. Uau, foi o momento top do culto. Ah, mas você estava no mesmo culto que eu? Estava, por quê? Porque também teve um momento em que ele mandou levantar as mãos santas. Porque também teve um momento em que ele disse: quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Dessa parte você esqueceu? E a pessoa, quando ela não pratica, ela fica esquecendo palavras e se focando só naquelas que confirmam o que ela já quer ver, o que ela já quer pensar. Vai se perdendo migalhas no meio do caminho. Jesus está nos dizendo, nesse exato momento, tem alguns pulando o carnaval, porque eles deixaram de praticar a palavra de Deus. Quem sabe tem conhecimento, eu já vou entrar um pouco nisso, mas e a prática da palavra? Para que nós tenhamos esse encontro com Jesus, que foi louvado aqui, meu Deus, Jesus precisa de uma igreja que pratique a palavra do Senhor, amém? E eu creio que você é essa igreja nessa noite. Eu creio que você que está aqui é um praticante. E se há alguma área que precisa melhorar, na minha vida tem. O Espírito Santo está gentilmente te dizendo para você melhorar. A terceira coisa, e aqui a gente vem num texto um pouco polêmico, é que a fé viva, ela precisa desaguar em boas obras. Já falei da perseverança na provação, já falei do estudo bíblico e da prática da palavra, mas agora vem as boas obras que Tiago vai dizer, que nós lemos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E esse é um texto que travou uma das pessoas que é muito próxima e especial para o nosso coração, e é Martinho Lutero. Martinho Lutero queria pegar a carta de Tiago e talvez tacar fogo, porque ele dizia que era uma carta de palha, antes de entender o que Tiago estava dizendo. Ele estava tão focado em defender que a justificação do homem era pela fé, que quando Tiago, ele leu esse texto de Tiago falando sobre obras, ele falou, está errado isso daqui, e desprezou a carta. Mas o que Tiago está dizendo não está em contradição com o apóstolo Paulo, conforme algumas pessoas pensam, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Efésios, olha a confirmação aí, você viu? Eu vi. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Efésios capítulo 2, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas se você continuar o texto no versículo 10, ele diz que nós somos criados para as boas obras. Então eles estão falando da mesma coisa. Acontece que Tiago está dizendo da consequência da sua fé, dos frutos da sua fé, daquilo que o homem que senta do seu lado consegue ver, daquilo que a sua esposa consegue testemunhar, daquilo que os pastores, os seus líderes conseguem testificar ao seu respeito. É um homem de fé, exibe os frutos, tem mansidão, tem temperança, tem oração, ele tem palavra, ele tem honestidade, ele tem moralidade. Enquanto Paulo está falando daquilo que gera a fé, que é a raiz. Nós somos justificados pela fé, mas se a salvação realmente entrou, ela precisa desaguar em boas obras. As obras precisam ser a consequência, e os homens só podem ver as nossas obras. Eu não posso olhar no coração de ninguém e ver a fé, mas eu posso olhar nas suas mãos, nos seus pés, na sua vida, de segunda a segunda, e olhar as boas obras. O que Jesus está dizendo é, naquela igreja, naquela época, para a carta de Tiago, existiam recém-convertidos do judaísmo, que estavam deixando as boas obras de lado, e achando que agora, eu só preciso viver da fé. Eles estavam tão oprimidos pela lei, pelos preceitos do Antigo Testamento, 613 leis, e os fariseus colocavam uma carga tão pesada em cima deles, que quando eles ouviram a boa nova de que a salvação é pela fé, jogaram tudo para o alto. Então é só fé, agora não é mais nada, não precisa apresentar mais nenhuma boa obra, e estavam até deslizando nesse ponto. Paulo, por sua vez, ele vai combater
aqueles que estavam dizendo que eles precisavam fazer as obras para ganhar a salvação. E Tiago, por sua vez, vai combater aqueles que estavam dizendo que eu não preciso apresentar mais nada diante dos homens, estou salvo para sempre. Fé, só fé. A fé salva, irmãos, mas a fé te salva para boas obras. E o que Jesus está te perguntando é se você tem boas obras para apresentar. Porque nós gostamos de bater muitas vezes em quem vai no carnaval, mas tem muitas pessoas que estão lá por mau testemunho meu e seu. Se você já fez o curso servo, vou te lembrar de uma estatística que nós apresentamos no curso servo, onde em 2011 já foi feita uma pesquisa dizendo que o número dos desigrejados estava crescendo, e na entrevista que foi feita perguntaram: por quê? Vocês estão querendo sair da igreja, não querem mais saber da igreja? E a principal razão apontada é que aqueles que deveriam viver o evangelho não vivem, aqueles que deveriam viver a palavra não estão vivendo. Eu sei, isso não justifica, mas isso dá para nós entendermos, pessoas que foram feridas porque teve gente na igreja que quis apresentar fé, mas não apresentou boas obras, pelo contrário, apresentou obras que eram incoerentes com a sua fé. Se você quiser resumir o livro de Tiago em uma palavra: coerência. Coerência. Não adianta eu rodar, não adianta o poder descer, eu falar em língua estranha, se eu não tiver coerência entre a minha fé e a minha prática. Isso é muito sério. Jesus quer levar a igreja a um nível maior de testemunho e autenticidade diante dos homens, para que a gente consiga reverter essa coisa de que quando você fala que você é evangélico, já torcem o nariz, de que quando você fala que você é um pastor, já pensam que você é ladrão de dízimo. Mas isso precisa começar comigo e com você, não olhando para quem está lá, mas perguntando para o meu e para o seu coração: como estão as minhas obras em relação à minha fé? Boas obras, exemplos que o livro de Tiago vai trazer: controle da língua, cuidado com as necessidades. Irmão, eu estou sendo provado nesse mistério. Quase toda vez, irmão, que eu vou no mercado, sabe aquelas pessoas que não têm uma condição social ali favorável, estão em situação de rua? Quando eles não me encontram na entrada, eles me encontram na saída. E é sempre quando eu coloquei no meu coração: não, está contadinho, não dá. E Jesus me pega nisso daí, irmão. Eu e a pastora Camila, a gente olha um para o outro e a gente fala: o que tem na nossa cara? Que parece que quando eles vêm, eles cruzam a rua para vir pedir. E Jesus está dizendo: você tem fé? Auxilia o necessitado, demonstra em boas obras. A tentação é grande, irmão. Pai do Senhor, que Deus te abençoe, eu vou orar por você na rua, mas às vezes Ele quer a moedinha que você tem. Esses dias teve um que me pegou, irmão, eu quis escapar, falei: varão, só tenho no Pix. Adivinha? Não, eu tenho Pix. Aí não deu. O homem tinha até Pix. Jesus não está deixando a gente fugir. Bons frutos e boas obras são a honestidade, a sinceridade, a fidelidade à esposa, ao esposo. Irmão, essa desconexão que existe entre alguns crentes, você conhece alguns que falam que são de Jesus, mas fazem outra coisa. Às vezes eu fico, não dá para entender certas pessoas que aparecem nas notícias: eu amo Jesus, mas eu gravo filmes adultos. E você sabe de quem eu estou falando. Jesus, o que passa na cabeça? E hoje o controle da língua não é só a língua, o órgão, mas são os seus dedos nas redes sociais. Cuidado com o que você escreve, com o que você posta, como você deságua essa fé viva nas redes sociais. Tem gente na igreja que não tem coragem de falar para você, mas quando dá um probleminha, ela corre para as redes sociais e faz um textão. Que obras são essas?
prosseguindo, algo que eu sempre gosto, que eu ouvi muito o pastor Carlos falar, a hipergraça. A hipergraça é esse conceito de que eu não preciso apresentar boas obras nenhuma. Jesus me salvou e uma vez salvo, sempre salvo. E não importa o que eu faça com a minha vida, no último instante Ele me traz de volta, porque Ele é soberano e com a caneta de ouro Ele decretou. Charles Spurgeon diz: a graça que não muda a minha vida, não salvará a minha alma. Existe uma graça que precisa estar mudando você. Não se compare com o irmão do seu lado, mas se compare com a sua versão do ano passado. Se compare com você semana passada. Você está melhorando, a graça está te transformando, ela está te enraizando cada vez mais no Evangelho, ou as coisas estão indo para mais longe, para mais longe. O que é interessante, irmãos, nesse texto, é que Tiago sabia muito bem o que era ter uma fé desprovida de obras. Sabe por quê? Porque ele cresceu na casa em que Jesus cresceu. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, chamado Tiago, o justo. E por pelo menos 30 anos ele viu Jesus crescer, viu Maria amamentá-lo, viu ele aprender carpintaria, e ele sabia da existência de Jesus. Mas ele só foi se comprometer com aquele Jesus e apresentar obras depois que Jesus apareceu ressurreto para ele. E esse mundo, ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Já te explico. A carta de Tiago, ela é uma das cartas menos teológicas. Inclusive, foi o pastor Walter que leu Provérbios? Não, alguém leu Provérbios, o evangelista Renan. Aí eu falei, confirmou, glória a Deus. Porque os estudiosos dizem que ela segue um estilo igual a Provérbios. Tiago não estava muito preocupado com teologia, Tiago foi soltando ensinamentos, soltando verdades, e é até difícil fazer um estudo na carta. Só que não tem teologia talvez sadia, mas tem uma teologia aqui, a teologia dos demônios. A teologia que tem na carta de Tiago, que ele cita, está escrito aqui. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. A teologia que Tiago diz aqui, ser a teologia dos demônios, é essa, que acredita que Jesus existe, que fala sobre Jesus, que talvez ensine coisas a respeito de Jesus, mas não tem compromisso com Ele. Os demônios sabem da existência de Jesus, os demônios sabem da existência de Deus e que Ele é o único, mas a teologia deles para por aí, apenas sabem da existência, não tem compromisso e não tem obediência para com o Senhor. Essa teologia no carnaval, ela quer pegar as nossas mentes. Sabe como? Os demônios não podem, meu irmão, apagar Jesus da história. Eles não podem reescrever a história e tirar Jesus dos livros ou da nossa Bíblia, mas eles tentam apagar Jesus do seu coração e da sua história, reduzindo ele, Jesus, a um orixá, reduzindo ele a um profeta igual às outras religiões, reduzindo ele a um professor moral que passou pela terra e ensinou coisas que impactaram, que os psicólogos escrevem livros, mas não tem poder de te salvar, porque ele não era o Filho de Deus. Eles não podem apagar Jesus, porque eles sabem da existência, mas eles tentam corromper a história que Ele quer que você tenha com Ele. No carnaval, alguns anos atrás, você vai lembrar, num teatro onde arrastaram um homem teatralizando Jesus no sambódromo, preocupados com o aplauso de juízes terrenos e negligenciando o aplauso do juiz supremo. Essa teologia demoníaca, ela vem sobre a nossa mente e ela diz: conheça sobre Jesus, leia sobre a história de Jesus, mas não se interesse em ter um relacionamento. Ela te leva até a beira do conhecer, mas não te deixa se converter. Os demônios seguram pessoas nessa teologia. Apenas falar de Jesus está bom. Aí vem no grupo de WhatsApp:
um bruxo falando, parece que querendo ensinar a igreja. A igreja não precisa de bruxo alertando contra o carnaval, ela precisa de bereanos vivendo a palavra e firmes contra as ciladas do inimigo. Eles falam bem de Jesus. Esses dias eu estava vendo uma notícia que saiu de um grupo que foi fazer evangelismo num show de uma cantora famosa. Aí eu fiquei surpreendido com a reação dela, mas eu entendi. Uau, que sagacidade. Ela respondeu numa entrevista, ela falou: eu achei fantástico que evangelizaram no meu show. Eu também gosto da história de Jesus, mas quando me derem oportunidade, deixa eu contar a história dos meus orixás, deixa eu contar a história dos meus guias. E você percebe que esse espírito, ele pega Jesus e quer trancar ele nas páginas da história, para que ele não saia e transforme a sua história, mas que ele fique como um conceito, um consentimento intelectual, onde eu sei que existiu o bebê Jesus da manjedoura, mas e daí? E essa fé é a fé que Tiago está falando que não salva, é a fé que não deságua em boas obras. E eu estou falando isso aqui, porque se tem alguém aqui nessa noite, que está na beira do conhecer, Jesus te chama hoje para se converter a Ele. Os louvores têm dito isso e a palavra tem conduzido para isso. Há um certo momento do livro de Mateus, que não é esse livro que nós estamos tratando, em que Jesus vira para os discípulos e pergunta: quem as pessoas estão dizendo quem eu sou? Aí começam: Elias, não sei quem, e ele vira para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Só que aquilo foi há 2000 anos atrás. Hoje a pergunta não seria só quem vocês dizem que eu sou, a pergunta seria quem a sua vida diz que eu sou. Porque já deu tempo de aprender o evangelho, já deu tempo de crescer, já deu tempo de aprender as doutrinas e já deu tempo de viver. Não é mais tempo de leitinho, é tempo de solidez espiritual, aonde eu vivo aquilo que eu prego, eu vivo aquilo que eu falo. E terminando o capítulo que nós lemos, o apóstolo Tiago vai falar de uma personagem chamada Raabe. Ele vai dizer: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ele vai dizer que Raabe, naquela situação, quando Israel está para invadir Jericó, ela tem fé no Deus de Israel, porque ela ouviu falar dos feitos no Egito, só que ela demonstra essa fé através de obras. O interessante é que Raabe era uma cananita, uma pessoa que não era do povo de Deus. E eu quero te falar da minha história. Eu me identifico como Raabe. Eu não tenho pai pastor, eu não tenho ninguém na minha linhagem evangélico. Jesus pegou o carequinha aqui e falou: você tem fé? Então eu vou começar com você uma história comigo. Raabe, pela fé que ela teve em apresentar boas obras, ela entra na genealogia de Jesus, vai ser citada no início de Mateus, e ela começa a escrever uma história com Jesus. Quem é você aqui nessa noite? Pastor Diogo, eu sou sujo, eu não vim de uma linhagem de pastores. Pastor Diogo, eu não sou ninguém. Não importa. Não importa de onde você vem, o que importa é o que você faz com a fé que você está ouvindo aqui nessa noite. Jesus pode escrever uma história com Ele e te colocar nessa genealogia. Aleluias. Tem alguém que Jesus está chamando aqui nessa noite, irmão. Através da fé, da perseverança, você pode ganhar uma história com Cristo. E agora sim, eu vou falar disso aqui, estou terminando. A fé que é citada no livro de Tiago, também é representada por mais um personagem que ele fala, Abraão. E Abraão é conhecido como pai da fé, só que Tiago vai dizer que antes de ele sacrificar Isaque, ou tentar sacrificar Isaque, ele já foi justificado pela fé. A fé que Abraão foi justificado ninguém podia ver, foi entre ele e Deus, mas ele demonstrou essa fé através de boas obras, quando ele foi até o fim,
porque ele iria até o fim para sacrificar Isaac, se Deus não tivesse impedido. E a fé verdadeira é isso, irmão. A fé verdadeira te leva a sacrifícios, sacrifício do seu ego, sacrifício do feriado de carnaval, sacrifício do seu corpo, sacrifício dos seus olhos, da sua mente, do seu dinheiro. E a fé que os demônios querem que nós tenhamos é uma fé morta, que leva a sacrilégio. Sacrilégio é desrespeito ao santo, é profanação daquilo que é santo. Meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo, e a fé dos demônios diz: coloque Jesus, mais um na sua estante, no seu panteão de deuses, de amuletos, e deixe Jesus lá. Ele não precisa ter mais influência na sua vida do que isso. Enquanto isso, faz o que quiser com o seu corpo. Enquanto isso, faz o que quiser com a sua semana, com a sua família. Uma fé que não leva ao sacrifício não é a fé que Jesus teve, não é a fé da galeria de Hebreus 11. E Jesus está nos chamando para ter essa fé. Eu encerro contando para vocês a parábola dos 2 filhos que Jesus conta, porque quem sabe alguém está aqui dizendo: mas eu estou muito longe, eu estou pior do que quem está pulando carnaval. Na verdade eu devia estar lá, eu só vim para dar uma última chance. E Jesus vai te contar uma parábola em Mateus 21. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, os discípulos responderam. Pode ser que até aqui as suas palavras não combinaram com as suas atitudes, e você disse muito sim ao Senhor, e acabou fazendo outras coisas. Mas o que importa não é o que você falou, isso é passado. Você pode mudar tudo isso hoje, se você obedecer à vontade do Senhor. Se você entregar o seu coração a Ele, e você for obediente ao Espírito Santo que está te fisgando aí por dentro. Todos nós temos falhas em palavra. O livro de Tiago vai dizer: o varão perfeito é aquele que não peca em palavra. Mas ainda dá tempo, meu irmão, e Jesus não quer saber o que você falou, Ele quer saber o que você vai fazer hoje. Cadê o Bruno? O Bruno falou: é hoje, o encontro com Jesus é hoje. Eu vim preparando essa palavra, eu falei: Deus, me dá pelo menos um, Senhor, e leva aquele ou aquela que precisa ouvir essa palavra e precisa se consertar. Ei, tem gente nesse exato momento fazendo festa na terra, no carnaval, mas você pode ser responsável por uma festa nos céus, através do arrependimento, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E todos nós, quem aqui que não erra na língua, quem aqui que não erra nessa multidão de boas obras, eu e você precisamos nos consertar com Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração e refletisse sobre a sua vida. Quem sabe tem alguém aqui que está se sentindo longe, afastado do Senhor, sentindo que ele tem apenas uma crença, você tem apenas uma crença em Jesus, mas você gostaria tanto de saber como é sair dessa crença e passar para a presença de Jesus. As portas estão abertas para você nessa noite. Jesus te chama para se encontrar contigo, para mudar a sua vida e escrever uma história contigo. Eu quero te dar alguns minutos. Se você sentiu que essa palavra falou o seu coração, e o teu coração está aí disparado, sentindo que esse culto foi para você, e que Jesus está te dizendo: é hoje, não era nem para você estar aqui, mas eu te trouxe, então vem entregar a sua vida a mim. E se você precisa se reconciliar, precisa se consertar de algo, ou precisa que Jesus fortaleça a sua fé, que ela fique ainda mais viva, também vem aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar por você. Eu não gosto de obrigar ninguém,
mas eu vou te dar um tempo. Enquanto isso, o grupo de louvor pode ir adorando e eu vou fazer uma oração. E se você sentir, irmão, é Jesus quem te chama, não é o homem. Pai amado, Pai querido, Senhor, a palavra está pregada, Senhor. Aquilo que eu não consegui dizer, que o Teu Espírito Santo traduza, e que Ele venha, Pai, com laços de amor agora, convidar os corações, Senhor. Que esse coração que quer algo mais na sua vida, que não encontra propósito, que não encontra motivo de vida, que já pensou até em tirar a própria vida, possa ter coragem de se lançar aos seus pés, Senhor, e sair de apenas ouvir falar de Ti, mas de Te conhecer de verdade, Jesus. Eu oro pela Tua igreja, que está com a mão no coração, e peço que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Diante desse mundo, Pai, que lança tantos ataques, guarda os pais, guarda as mães, guarda os filhos. Livra-nos, meu Deus, dessa ideia de que Jesus só ficou nas páginas da história, mas pega na nossa mão e escreve conosco, Senhor, uma história no nome de Jesus. Amém. Os aplausos são para Ele. Cada vez que a minha fé